A convidada de hoje é carregada de uma valentia que já lhe vem de nome. A Vera Valente é uma mulher de força inabalável que desafiou os padrões de beleza impostos pela sociedade praticamente desde que nasceu. Cresceu num meio mais pobre enquanto lutava contra o body shaming e enfrentava a exclusão e a intimidação, que a moldaram para uma adolescência marcada pela invisibilidade e pela dor do julgamento dos outros. Na universidade, longe de casa pela primeira vez, enfrentou de forma mais crua a dureza das palavras vazias e foi quando procurou uma mudança radical para a sua vida através do bypass gástrico. Mesmo depois da perda de peso, as cicatrizes do body shaming continuaram a marcar a sua vida e influenciaram a sua carreira no mundo do fitness, onde o talento e o profissionalismo foram eclipsados pelo preconceito contra a sua imagem. Durante anos, a Vera travou uma batalha solitária na qual escondeu a sua vulnerabilidade que mascarou com força e determinação. Mas foi apenas quando se aceitou, reconhecendo os seus valores e desafiando os estereótipos impostos pela sociedade, que descobriu o poder da autenticidade e do amor próprio. Vera, antes de mais, obrigado por estares aqui. Obrigada. E tenho a certeza que vai ser uma boa conversa. Vamos fazer aqui um bom episódio, porque daquilo que eu conheço e daquilo que tive a oportunidade de conhecer de ti, percebo que tu és uma mulher poderosa, és uma mulher incrível e que está de bem com a vida. Pelo menos é essa a sensação. Sim, que eu tenho. Tento manter isso, sem sombra de dúvida. Aquilo que nós ouvimos em voz off é o resumo da tua história? Em parte. Porque quando tentamos resumir a história da nossa vida, nunca conseguimos transmitir tudo o que aconteceu, porque acabamos sempre por fechar algumas memórias. E eu confesso que muitas memórias da minha infância estão trancadas. Tenho só alguns fragmentos dessa altura, mas sim. Em parte, é um resumo assim muito apertado daquilo que são estes 34 anos, quase 35 que já lá vão. Mas olha, é uma história feita em dor ou é uma história feita em amor? Eu não chamo dor, porque se calhar se fosse em dor, hoje não era a pessoa que sou. Porque se fosse sem dor, eu se calhar neste momento eu era uma pessoa rancorosa. Se calhar era uma pessoa que me fechava, que não me expunha. Foi um processo se calhar de inocência que me safou, vou usar esta expressão, que me safou ao longo da minha infância e da minha adolescência, porque eram coisas que me passavam ao lado. E se calhar tomei mais consciência um pouco mais tarde. Na altura acontecia, mas o meu meio era tão simples, tão pequeno, vou-lhe dizer, tão pequeno, que esses pormenores começavam a passar ao lado. Mas há coisas que marcam, há coisas que ficam e quando crescemos e ficamos mais velhos e a nossa maturidade faz um recap de algumas situações, é que percebemos que a inocência chegou a uma determinada fase que cai. E depois vem a nossa consciência a dizer, não, as pessoas estão assim porque se calhar tu não estás no mesmo padrão que elas. E isso tive se calhar mais impacto na faculdade, porque até à faculdade as coisas iam andando. E então era amor, era o pouco que eu tinha, eu dava bem com isso. Mas Sentias que na tua infância, que olhando para a tua infância, sentias que foi muito mais uma construção feita em amor do que em dor? Ou era mais essa questão? Sentias foi... o que é que tu sentias naquela altura? Porque provavelmente não, tu és aquilo que a vida fez de ti. É um reflexo, sem sombra de dúvida. Eu acho que teve ali um bocadinho de tudo, porque a minha família, eu tive uma família um bocado complicada, a minha mãe trabalhava, eu estava sempre com a minha avó, pai ausente, portanto eu nunca tinha muitos amigos. Mesmo na escola tenho mesmo pouca recordação de ter amigos. Lembro-me de uma amiga que fiz, que acho que foi das minhas primeiras amigas, que era a filha
de uma senhora que a minha avó trabalhava na altura, mas nunca tive assim grandes amizades. Tinha assim sempre a minha família ali em volta, mas uma família que trabalhava para sobreviver e eu acompanhava o ritmo deles. Onde a minha avó ia, eu ia, a minha mãe trabalhava, a maior parte do tempo, também era uma mãe jovem, que também acaba por ter alguma influência. E então tenho pouca recordação, mas as recordações que eu tenho são algumas negativas, mas algumas positivas. As positivas são momentos em que a minha mãe levava-me a passear, quando fazia o aniversário com algumas pessoas próximas da família, uma ou outra festa da escola, que eu tenho recordação, mas tirando isso, eu lembro-me de muito pouca coisa. Pode ser estranho, porque a maior parte das pessoas têm recordações. Sim. Eu não. Tenho muita coisa que eu apaguei ou suprimi, de certa forma, lá numa caixinha, bem lá no fundo. Tu, até porque é o principal tema hoje, quando é que tu tens consciência de que tens excesso de peso? Ou seja, para aquilo que a sociedade considera o estereótipo, ou seja, assim, que tu estavas eras diferente. Que eu era diferente. Que eles achavam exatamente que te consideravam uma pessoa, ou que tu te sentias diferente. Eu, desde cedo, que sei que teve situações dessas, mas isso não me afetava na altura. Quando vivemos num meio pequeno, as pessoas conhecem-nos, então não há tanto aquele mal dizer, não é? As gordas, as magras, isto. Quando as pessoas nos conhecem, isso passa um bocadinho ao lado e nós não temos tanta consciência disso, mas lembro-me de episódios. Eu andava no ATL, no infantário, e eu praticava balé. E lembro-me de ser um bocadinho excluída, porque eu não era propriamente, não tinha corpo de bailarina, não é? Eu hoje rio, mas na altura eu tinha... Eu estava na primária, portanto devia ter entre os meus... Eu entrei um bocado tarde para o infantário, devia ter entre os meus 5 e os 7 anos. Depois lembro-me que acabei por desistir, porque os papéis principais eram dados sempre às meninas bonitas, que a professora de balé tinha preferência, e andei poucos anos, acabei por andar poucos anos, mas lembro-me de ser, por exemplo, excluída nesse sentido. Lembro-me E já fazias o paralelismo com o peso? Não. Qual é o momento em que tu sentes o body shaming? Foi muito mais tarde. Foi mais já numa adolescência, isto entre o 6º ano e o 7º, porque todas as minhas amigas namoravam, eu não tinha namorado, e... não sei, agora a falar assim custa um bocadinho mais do que quando escrevemos e discutimos assim os assuntos. E elas eram a minha companhia, não é? Só que elas iam ter com o namorado aos intervalos. E eu não queria ficar sozinha, então eu era tipo a Bela porque não tinha namorado. Sim. E os rapazes só me viam como amiga, e nessa altura já comecei a demonstrar alguma mais agressividade. Eu era mais agressiva com as pessoas, mas de uma forma se eu gostasse muito da pessoa e alguém fizesse mal a essa pessoa, eu era mais agressiva com a pessoa que fez mal. Eu sei que tenho pessoas ainda hoje que me odeiam por situações que aconteceu na... Se de alguma forma tentaste ocupar um lugar de protetora... Eu sentia-me protetora, género. Se eu gosto de ti, eu gosto de ti, tu és meu amigo, portanto eu vou-te proteger. E então acabava por... Mas para que as pessoas gostassem de ti? De certa forma, eu utilizava o meu... Vou-lhe chamar cabedal. Eu utilizava o meu corpo, a minha forma robusta, para... Eu não me mostrava medo e tipo, tu fizeste-lhe mal, então vais pagar por isso. E eu tenho consciência que era assim um bocadinho mais agressiva. Ainda sou em determinados aspectos. Mas era um ambiente social de alguma forma que te estava a moldar, estava-te a transformar pela crítica que tu sentias. Talvez porque eu não sabia o que se passava de certa forma, que somos crianças, não é? E as crianças hoje em dia são más, mas têm muito mais acesso à informação do que há 20 anos atrás. A informação é diferente. Mas é engraçado que tu estavas a dizer que os mais miúdos nunca te incomodaram e nunca te sentiste criticar cada nos mais miúdos. E a minha pergunta anterior foi mesmo nesse sentido, de perceber se as pessoas vão ficando mais más
à medida que vão... Ficam mais velhas. À Acho medida que sim, ficam mais velhas sem sombra de dúvida. do que as crianças, porque as crianças são ingênuas, mas estão muito menos treinadas para lidar com pessoas. As crianças não estão treinadas para lidar com pessoas. Na minha perspectiva, isto já é uma coisa pessoal. Quando a criança é má, é porque tem um exemplo de uma pessoa má em casa. Porque quando eu não tenho filhos, mas eu tenho amigas com filhos que convivo, e se nós damos o exemplo de sermos maus, as crianças vão ser más. Portanto, se eu vou ofender alguém e a criança vai ouvir essa ofensa, a criança vai replicar na escola. Sim. Portanto, eu até tive sorte, porque apesar de não ser a miúda popular, nunca fui a miúda popular, mas a minha escola, a minha turma na primária, eram pessoas da terra, eram pessoas socialmente bem colocadas, lá na minha zona. Portanto, eu na primária não me recordo de ter tantos episódios, recordo só de uma situação ou outra, em termos daqueles, não fazes parte do grupo, pronto, coisas de criança. Mas no ciclo já tomei assim um pouco mais essa consciência. Obviamente, quando passei para o secundário, quando mudei de escola, ainda senti mais um pouco essa situação. Porque em termos, eu não lhe vou chamar cognitivos, mas eu estava numa turma, eu entrei com 5 anos, ou seja, e mentalmente ainda não estava preparada, e então sempre sofri um bocadinho essa percepção. A minha inocência estendeu-se por mais tempo, se calhar, que o suposto. E no secundário foi quando comecei a sentir mais essa diferença, porque tinha rapazes muito mais velhos, até o 12º ano, que a perspectiva de ver as coisas é diferente, a maneira de lidar já é diferente de uma miúda que acabou de passar para o 7º, 8º ou 9º ano, e ainda trazia a inocência comigo, e para mim era tudo normal, e estava a descobrir as situações do dia-a-dia, não é? E senti um pouco essa exclusão. Então... Crueldade. Na altura não via assim, porque cá está, eu estava a explorar coisas diferentes, e estava a explorar o que era gostar de um rapaz, estava a explorar o que era observar as outras pessoas, estar numa escola maior, perceber quem eu era, e acho que demorei um bocadinho até descobrir quem realmente eu era aqui no meio, e não foi fácil. Tenho a certeza o secundário, que sim. Não foi. Tenho a certeza que sim. Eu sempre me escolhi um bocadinho de determinadas atividades porque não me sentia integrada, não me sentia confortável. No secundário já mudou um bocadinho, já tinha mais amigas, já me sentia mais integrada com um grupo, já me sentia mais integrada com a minha turma, principalmente quando passei para o 10º ano, porque o meu 7º, 8º e 9º ainda foi assim muito rebelde. Eu juntava umas rapazes, eu andava à porrada com os rapazes, e depois vinhamos cá para fora, fazíamos as pazes e voltávamos para as aulas. Portanto, eu tinha assim um feitio muito Maria Rapaz nessa altura. No 10º ano, como já estava mais velha, as coisas já se tornaram um bocadinho mais claras em alguns sentidos. Quem eu queria... E esse é o momento em que tu sentes que tu sofres de body shaming? Começou a ser uma altura em que eu nunca tive aqueles episódios no secundário que me fechasse a chorar porque alguém me ofendeu. Cá está, quando alguém me ofendeu, ou calava-me e andava. Mas que tipo de ofensas é que... No sentido de, sei lá, chamarem uma pessoa gorda. Eu jogava basquete na altura e acontecia... Os próprios pais das equipas, eu era mais violenta, eu era poste na minha posição quando jogava basquete, então tinha uma postura um bocadinho mais violenta. E os próprios pais, às vezes, de algumas jogadoras, ofenderem, aquela ofensa gratuita. Tu és um comboio, tu levas tudo à frente. Isso não parece? São pequenas coisas que matam. Que ficam. Que matam. Tanto que, passado estes anos todos, eu ainda me lembro. Sei quem era a equipa que jogou comigo numa destas ofensas gratuitas, em que eu saio do campo, quando o jogo acabou e os pais estão cá fora à espera, e eles ainda têm lata de repetir outra vez. Pá, eu era uma criança. Ninguém tem direito a fazer isto. Não Ninguém. tem mesmo, Vera. Pronto, eu falei. Não vamos chorar. Eu falei que não tinha make-up prova d'água. Não vamos chorar porque senão eu vou chorar contigo.
Continuando, já me perdi. Como é que se muda isto? É assim, Quando tu tens crianças, quando tu tens acima de tudo é os que nossos crescem, valores. tornam-se adolescentes, tornam-se adultos e conseguem ter estes comentários quando têm pais a darem este exemplo, porque é isto que neste programa nós queremos fazer, é através deste podcast, é esta mensagem que nós queremos chegar para o país todo, para, pelo menos em Portugal, para que haja esta consciência de que isto acontece nas escolas, que acontece na rua, acontece no dia-a-dia, que crianças são tratadas desta forma e que crescem neste tipo de ambiente. Porque nós precisamos mudar, precisamos fazer alguma coisa nesta sociedade. Porque eu acho que se na tua altura, desculpa interromper, se na tua altura isto acontecia, aquilo que vemos é que hoje acontece ainda mais. Ainda pior, porque antigamente, nos anos 90, 2000, não se falava de body shaming. Não havia essa palavra. Sim. Havia ofensa gratuita, mas era... passava um bocadinho ao lado. Não havia tanta importância, até da parte dos próprios educadores, de tomar consciência nessas situações, não é? Sempre houve para a parte de violência, daqueles desacatos dentro das escolas, mas nunca houve atenção para o facto de está tudo bem contigo, alguém te tratou mal, e tentar criar uma linguagem em que nós não vamos admitir isso. Porque se os próprios pais faziam isso, quanto mais os professores passavam-lhes completamente ao lado, não é? Eu nunca falei com nenhum professor sobre nenhuma situação específica, não é? Não ia fazer a queixinha de, olha, um menino do 11º ao 12º disse que eu sou isto ou sou aquilo. Nunca fiz isso, não é? Hoje em dia já não é assim, basta alguém dizer alguma coisa, é que eles chamam-me isto. E muitas vezes até há justiça entre eles. Eu sempre fiquei no meu canto. Eu, se não tivesse a razão do meu lado, ficava do meu canto. E durante muito tempo eu não tinha aquela capacidade de, olha, mas o que é que tu queres? Olha por ti abaixo antes de falares de mim. Não tinha esse caráter. Cá está. Vamos já lá a esta questão da forma como tu te empoderaste e do caminho que seguiste, e ainda bem que o seguiste. Mas do lado de uma criança que está a ser maltratada, e imaginando o que pode estar a acontecer hoje na nossa sociedade, com as redes sociais, com este tipo de exposição e este padrão que a sociedade nos quer de alguma forma impor, como é que tu achas que é possível haver uma transformação social no sentido de resolver isto? Porque se calhar estas crianças precisam de acompanhamento psicológico, não tenho dúvidas nenhumas, mas por outro lado, se calhar é importante ir à causa, é importante resolver a causa de uma forma definitiva, porque senão vamos ter crianças que de alguma forma, como tu e daquilo que eu vi, que te empoderaste e transformaste numa mulher poderosa, que eu não tenho dúvidas que há de ter as tuas feridas, mas há pessoas a seguirem em sentido contrário. Sim, há pessoas sem dúvida que se acabam de fechar, porque basta alguém que se calhar elas até apreciam, não é? Porque neste caminho também gostei de pessoas. Claro. que não foi retribuído, pessoas que até gozaram-me com a minha cara e dizem, achas que algum dia vou ter alguma coisa contigo? Tipo, estás a sonhar. Dessa forma, dito assim dessa forma. Não por estas palavras, mas com uma mensagem muito, muito idêntica. Isto, em ego, faz um buraco. E uma pessoa conhece uma que nos diz algo semelhante, uma pessoa que nos diz novamente o mesmo. E se nós não acreditarmos, ok, não sou eu que estou má, aquela pessoa é que não vê o que eu tenho de bom, a pessoa fica lá em baixo. E depois não quer sair. Depois não quer enfrentar ninguém. Depois acaba por desaparecer e definhar. E isso, ninguém tem essa autoridade de fazer isso a alguém. Porque toda a gente, independentemente da causa, que a pessoa tem excesso de peso, porque pode ser clínico, ou pode ser por falta de educação alimentar. Eu nunca tive educação alimentar quando era miúda. Quando vimos de uma família mais simples. Sim, é normal. É normal, é o que se mete na mesa, sim. Come-se e anda. Hoje já se fala muito. Há 20, mais, 30 anos atrás nas classes baixas fala-se. E mesmo que se falasse também não adianta muito. Também não adianta, porque depois não há condições financeiras para ter este verdade tipo de educação seja dita, alimentar.
por uma pessoa ter determinada capacidade alimentar, também temos que ter algum poder Claro. de financiar esse tipo de alimentação. Sim. E quando vimos uma família simples, que não há essa educação, a tendência é, se a pessoa já tem um gene para ter um peso acima da média, as coisas vão descambar. Mas nunca porque é que não fazias dieta? Porque é que... As coisas nem sempre são assim, principalmente quando somos crianças. Como é que um pai vai dizer não comes? Ou uma mãe, não comes, não bebes, não fazes. E estamos a falar que eu sempre fui uma criança muito ativa. Sempre pratiquei desporto, sempre gostei de desporto, desde miúda. Alguns amigos meus foram eles que me apresentaram basquete. Eu fiquei logo a gostar daquilo, nunca deixei. Comecei iniciada a sair quase já em sénior, porque depois a minha vida mudou e deixei de conseguir conciliar. Pratiquei artes marciais, eu fiz competição... E sempre tive... É nesta altura que eu encontrei verdadeiros amigos, não é? Eram estes que me acompanhavam e que alguns ainda se mantêm nos dias de hoje. E foi essas pessoas que me fizeram: tu tens uma mais-valia. Olha para ti, tu gostas de esporte, tu mexes, tens uma flexibilidade incrível, tu não paras, tens uma energia. E não parece um treinador... Eu tinha uma mestre e uma mestre incentivou-me imenso. E ainda hoje em dia, uma pessoa que eu tenho muito respeito. Não estou com ele, não tenho falado com ele, mas se eu ouvir hoje, é o mesmo sentimento que eu tenho com ele há 10 anos atrás, quando ele me treinava. Porque foi uma pessoa que acreditou em mim. Ele viu-me, primeira vez, tu és ideal para combater. Ok, pegou na pessoa que eu era e disse: tu tens potencial para isto. E não foi... Se queres combater, se queres competir, tens que emagrecer. Porque muitos treinadores fazem isso a uma criança. Dizem: não, se o seu filho não tem corpo, ou não tem peso, ou não tem isto, tem que ir abaixo. Quando estamos a falar numa gama profissional de competição, ok... Tiveste esse equilíbrio de pessoas que de alguma forma viram em ti potencial e viram a ti o ser humano que tu eras. Graças a Deus encontrei pessoas incríveis. Tu achas que se não encontrasses essas pessoas que a tua vida seria completamente diferente? Acredito que há alguns rumos, por exemplo, se calhar nunca tinha vindo para a área de fitness trabalhar, por exemplo. Porque foram eles que me mostraram que eu gostava de desporto. De facto, porque eu na escola odiava. eu era aluna de 4 e 5. Era educação musical, tudo que tinha a ver com artes e desporto e movimento, eu era a melhor aluna. O resto... Estava matemática, eu tinha negativas, tudo que tivesse matemática, físicas, eu odiava isso. Mas tudo que me tivesse de expressão, movimento, eu adorava. Então, educação musical, visual, educação física, mesmo com as minhas dificuldades, principalmente a parte da corrida, confesso que ainda hoje não gosto de correr. Eu tinha boas notas, porque eu gostava de fazer aquilo. Só que ao mesmo tempo também me sentia, cá está, envergonhada, porque eu era a maior de sempre da turma. O pessoal era sempre mais pequeno que eu, até um determinado ponto. Depois eu parei de crescer e eles cresceram. Mas eu tenho fotos do infantário, da primária, e eu era maior que toda a gente. Sempre. E é tipo... Eu praticamente tenho a altura que tenho hoje ainda já na primária. Eu tenho fotos que estou ao lado da minha professora da altura. Na primária. E então eu sempre cresci com aquilo que eu era uma brutamontes, eu era grande. E, ok, nas artes marciais... Mas o facto de tu seres faz de ti aquilo que tu eras, né? Ou que tu eras na altura. Mas aquilo que te impactava era os comentários das pessoas, da forma como olhavam para ti e aquilo que te diziam. E não só. Eu via as minhas amigas todas numa fase que eu não tive. A fase dos namoricos, a fase de vou fugir de casa para ir ter com o namorado. Eu nunca fiz isso. Eu sempre fui muito certinha. Eu nunca tive... Sofrias com isso? Assim... Eu não sei, eu não lhe vou chamar sofrimento aquele... Mas ficava triste. Era aquela cena de não ter a mesma coisa que os outros, no sentido de experiência. Eu não ficava a sentir-me abandonada, tipo, de chorar a berranho, mas ficava triste, não é?
porque acabava por me interessar e via os namoricos e as minhas amigas falavam e comentavam e eu não passava não passei por essa experiência na mesma altura. Mas os não é? comentários acerca do teu corpo aparecem em que altura? É assim, a partir do momento que nos começamos a expor mais e estar em ambientes maiores, que foi o caso do secundário, há sempre quem comenta. Há um chico esperto, há um menino, ai, como é que se diz, popular, Sim. que acha piada a gozar. E eu passei por isso, não é? Tinha um menino popular que toda a gente morria de amores. E ele sentia-se à E vontade ele para sentia-se poder à vontade comentar acerca do corpo dos outros, e de forma física, da posição, seja o que for. E obviamente passei por essa fase, obviamente. Não gostei, obviamente isso marcou. Mais tarde ou mais cedo, qual foi o comentário mais infeliz que tu já ouviste? Agora a pensar assim... Lembro-me de um comentário, e este não foi do miúdo, foi de um adulto. Eu devia ter os meus 9 ou 10 anos. A minha mãe trabalhava numa loja com o meu padrasto. E eu muitas vezes estava com ela na loja. E eu lembro-me, isto marcou-me porque eu era miúda. E eu estar à frente da loja e a senhora vira-se para a minha mãe: esta menina está grávida. Eu tinha 11 anos. E tipo, está tudo bem? Eu lembro... Com 11 anos nem sabias? Sabia lá o que era isso. Tipo... Acho que custa mais um comentário deste de um adulto do que De uma criança. de uma pessoa da minha idade. Hoje em adulto é diferente. Hoje em adulto eu digo, olha, esta pessoa tem problemas. Porque ninguém que esteja bem consigo critica os outros. Podemos ser comentários apreciativos de uma forma elegante, mas quem critica para magoar e pensar que está a atingir a pessoa ou chamar nomes é porque não está bem com ela própria. Mas um adulto, de ser comentários de uma criança, está tudo bem. É a formação, é o código de ética que cada pessoa tem guardado dentro de si. Tipo, alguma coisa está mal alguma coisa tem que estar mal. Porque isto é um problema delas. Isto realmente é um problema delas, não é um problema de mais ninguém. Eu com os meus 10, tece 11 anos, o facto de eu ter barriga, porque eu era obesa, aos olhos clínicos, para mim estava tudo bem. Porque eu não sofria ainda da consciência de tenho que ser magra ou tenho que perder peso. Eu era uma criança e eu era tranquila e era inocente, eu sabia lá o que era a vida e eu queria era brincar e passear. E agora transportando para a vida adulta, se é que alguém já teceu algum comentário, provavelmente Já ouvi alguns. E guardaste para ti a resposta? No meio da rua. Guardaste para ti a resposta? Não. Porque eu sou muito espontânea quando... Eu mantenho o meu equilíbrio, mas ao mesmo tempo sou muito espontânea. E uma coisa que eu aprendi quando vim morar para o Porto, que eu mudei-me malas e bagagens da minha terrinha para aqui. E estar a morar sozinha no Porto fez-me crescer. Eu acho que isso foi uma boa viragem para mim, porque eu tornei-me adulta, acho que cedo demais, que eu podia ter aproveitado ainda um bocadinho a fase da maluqueira, como se costuma dizer, nos inícios dos anos, quando temos 20 anos, e eu decidi que queria mudar de vida e queria ganhar a minha independência e queria saber o que é morar sozinha e mudei-me para o Porto e as pessoas no Porto são mais agressivas, falam, não têm filtros, as pessoas disparam. Então eu ouvia tudo. Mais genuínas, se calhar. Um genuíno, às vezes até demais. Porque eu ouvia, às vezes, eu moro atualmente moro ali na zona da Baixa e quando vim para cá ainda se via muita pessoa da terra naquela zona. Então eu ouvia às vezes comentários: menina, você é tão branca, não apanhai um solzinho nessas pernas, isso tem algum jeito de ser assim tão branca e depois é assim toda rechonchudinha. Eu sei que às vezes as pessoas dizem isso. Neste caso, esta senhora que me teceu 2 comentários, um por ser branca e 2... juntar tudo. Ela juntou tudo assim numa expressão. Eu nem levei a mal, porque eu sei que ela não estava com intenções de me magoar. Eu percebo. Só que eu virei para ela e olha, é ser assim, é ser chique, não sabe?
e continuei a minha vida. Eu comecei a encarar com mais idade as coisas de comentários de quem eu não conheço, de uma forma de, olha, e se fosse, sabes, já aquele sítio que eu não digo agora? Na rua eu digo mesmo isto. Ou seja, tu não guardas nada? Não, neste momento não. Ou seja, não guardas desaforos? Não, porque isso afeta Aqui vem, aqui psicologicamente. vai. Isso afeta psicologicamente. E eu passei por uma fase um pouco depressiva, derivada a outras situações, que acabou por juntar um bocadinho de tudo. A pandemia também acabou por nos isolar um bocado e acabou por me afetar mais um pouco. E eu acabei nessa altura por voltar a ganhar um pouco mais de peso, mas andei aí uma altura entre mais ou menos 2017 até 2020, mais ou menos a altura da pandemia, em que eu estava com um peso que eu sentia-me bem, eu continuo a gostar de mim, mas na altura estava bem, porque eu dava aulas, estava a fazer o que eu gostava a nível profissional, estava com um corpo que eu gostava e sentia-me poderosa, sentia-me sexy, estava num top of the world, como se costuma dizer. Mas mesmo assim, há gente cruel. Mesmo assim, há quem olhe e diga, podia estar melhor. E uma pessoa diz, estás a brincar com a minha cara? Tu não achas que, pegando naquilo que tu estás a dizer, se tu não tivesses essas pessoas que de uma forma que contrariaram a tendência, que te deram apoio, que te deram suporte, que te empoderaram de alguma forma, que é possível as pessoas, por exemplo, cometerem o suicídio? É assim, eu, na minha fase mais sensível, eu procurei ajuda. Eu fui ter com a minha médica, marquei uma consulta e disse, eu não estou bem. Falei com ela, eu própria, porque eu comecei a ver alguns sinais de que a coisa não estava a correr bem. Um dos sinais era eu acordava todos os dias, eu só chorava. Eu chegava à noite, eu só chorava. Isto não sou eu. Nós todos temos momentos de descarga emocional. Mas porque era a sociedade que te impunha Era tudo junto, era a minha ansiedade, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu quero para ontem tudo. E a nível amoroso a minha vida andava um desastre. Eu não estava bem emocionalmente. Por mais confiança que eu tenha ganho em mim, eu deixei-me ir abaixo. E depois punha em causa tudo. Quando nos deixamos ir abaixo, começamos a pôr em causa tudo. E começamos a perguntar, o que é que eu ando a fazer desta vida? Para que é que eu sirvo? Eu não valho nada. Ninguém quer saber de mim, ninguém gosta de mim. E quem sofre, seja do que for, seja de body shaming, seja do que for, e quando estamos sozinhos a sofrer, aquilo entala. E no outro dia, estamos assim. E as pessoas que não nos conhecem mesmo vão dizer, esta pessoa está fixe, olha para ela, está ali toda viva, não se passa nada. Porque eu mesmo sabendo que não estava bem, eu no outro dia estava fixe. Eu evitava demonstrar que estava em baixo. E acredito que não sou a única. Eu acredito que há muitas pessoas na mesma situação que eu, que já sofreram por ter excesso de peso, que chegam a casa choram, que chegam a casa acham que nunca ninguém vai gostar delas, nunca ninguém vai querer estar ao lado delas e que não procuram ajuda. Eu bati o pé e disse, não, isto não sou eu. Eu sempre gostei da minha vida, sempre tive os meus amigos. Graças a Deus, com a idade, tenho pessoas incríveis ao meu lado, que me apoiam, que me ajudam. Nunca estou sozinha no Porto. E eu, neste momento, eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Eu comecei-me a isolar, comecei-me a fechar, não quero sair, não quero... Isso não é normal numa pessoa. E esse caminho, e desculpa-me a confidência, porque se eu não puder dizer, depois nós cortamos. Foi nessa altura que tu te submeteste a um bypass gástrico? Não, o bypass foi mais cedo. Foi em 2010, tinha entrado na faculdade o primeiro ano. Ok. E eu já andava constantemente em consultas, não havia nada que resultasse. Eu tinha uma situação em termos hormonais que não me facilitavam o emagrecimento. E muito recentemente, em Portugal, nesse ano, em 2010, eles começaram a fazer as cirurgias através do público.
para ajudar a controlar o peso. Já conheci pessoas que tinham feito e o resultado não foi positivo, porque as pessoas voltaram a ganhar peso passado um tempo. Só que vi ali uma solução fácil, não vou mentir. Eu vi ali uma solução de... se calhar as pessoas vão me ver de outra forma, e então aceitei. Mas tu querias transformar. Eu nunca tinha pensado nisso. O que é que lá dentro... Eu vi uma solução. Uma solução para um problema. Sim. Partir um problema. Vi uma solução de ser normal. Partir um problema. Porque alguém Porque colocaram-me esse problema. Porque socialmente colocaram-te esse problema. Socialmente colocaram-me esse problema. Porque para a minha família estava tudo bem. Minha família nunca me disse: tens que emagrecer, estás gorda. Eu nunca ouvi isso. Era para resolver uma dor. Não era em amor, não era no sentido de eu vou-me construir, eu vou ser mais magra porque é mais saudável. Nunca tive essa consciência do eu tenho que emagrecer por ser mais saudável. Era porque a sociedade... Era pelo que estava à minha volta. Porque eu, graças a Deus, apesar de ter excesso de peso, sempre fui uma pessoa ativa e saudável. Não conseguia perder peso de uma forma eficiente aos olhos clínicos. E o médico na altura, era o meu médico de família, ele propôs-me: faz uma consulta, informas, E eu, ok, fomos, ele encaminhou-me para o hospital, fui à consulta passado uns tempos e vi ali uma oportunidade. Achei uma solução fácil, não vou mentir. É uma solução fácil. Que na altura não tinha a informação toda do meu lado. Confesso que o processo foi muito atrapalhado entre fazer a minha primeira consulta e estar numa mesa de operação. Foi assim. Aquilo foi tudo muito rápido. Eu nem tive consciência de absorver as consequências que isto poderia ter para mim em termos de saúde no futuro. Porque eles só dizem a parte boa. Vocês em 6 meses podem perder até 50 quilos do vosso peso, que têm excesso. E uma pessoa o que é que pensa? Ok, vou vestir roupa normal, não me vão gozar, vou fazer parte do... O que tu procuravas era, através daquela operação, reconhecimento social. Um bocadinho, porque eu sempre passei... Eu era invisível. E ninguém gosta de ser invisível. Claro. Quanto mais em sociedades que te apontam o dedo e que se tu foges do padrão és... pouco, não és nada. Ovelha negra não és nada, ou algo do género. Porque não tens espaço numa sociedade que não te enquadras. A sociedade não gosta de pessoas diferentes, seja pelo que... Sim, porque não tem a ver com ter mais peso, tem a ver com és demasiado alto ou és demasiado baixo ou és whatever. Isso tudo. A sociedade exclui quem é diferente. Ponto. E eu vi a solução e fiz a consulta. O médico disse: és candidata perfeita, vamos avançar. Eu nunca mais me esqueço. Eu fui a primeira cirurgia. Aconteceu. Eu fui a primeira a ser operada nesse dia, né? Éramos não sei quantas, aquilo era tipo um talho, não é? Isto é uma expressão horrível, mas estávamos não sei quantas pessoas para a cirurgia nesse dia. Eu fui logo a primeira às 7 da manhã. E quando acordei, eu não pensei na dor, não pensei em nada, só pensei: já está. E eu na altura estava na licença. Mas o já está no sentido. Eu vou ser a pessoa está feito. Que a sociedade quer que eu seja. E estou a caminhar para uma direção de ser outra pessoa. O que é certo é que a minha confiança mudou. Quando comecei... Logo naquele momento. Quando comecei a ver os resultados. Aquele primeiro é a ansiedade, será que vai acontecer? E o processo, os primeiros meses da cirurgia não são fáceis, porque nós temos que nos adaptar novamente, a aprender a comer. Uma coisa que eu não tinha consciência. Tivemos que saber comer novamente, porque nós sofremos uma cirurgia invasiva. Nós temos que habituar o corpo ao processo, não é? A beber, a comer, sim, a mastigar. Aquilo é tudo um processo. E quando esse processo ficou concluído e eu já me sentia mais normal, eu comecei a ver o resultado e de repente eu tinha perdido 40 quilos. Eu estava a começar a ficar tísica na altura. Apesar de comprar um traje novo, já estava na faculdade, eu pertencia à Tuna, tive que comprar um traje novo porque as roupas deixaram-me de servir em meses, então todo um processo de bora comprar tudo de novo. E de repente
apareceram alguns problemas de saúde aí pelo meio. Deixa-me fazer só aqui um contraponto. Isto leva-te a esta situação, tu chegas a esta situação porque socialmente tu precisavas de te enquadrar. Ou seja, a sociedade tem este poder de te fazer de ti uma pessoa mais ou menos feliz em função daquilo que sentem sobre ti ou que te criticam, a forma como opinam acerca de ti. Quando as pessoas não têm nada a ver com a vida das outras, nem muito menos com o corpo das outras. Muito menos com o corpo das outras. Ou que nós comemos, não é? Que as pessoas têm muito essa mania de apontar. E apontam o dedo para tudo e mais alguma coisa. Porque se uma pessoa que é obesa vai a peço desculpa, não sei se posso dizer marcas, mas vai a um MC, já estão a apontar o dedo porque tu foste comer aí e não queres estar gorda. A culpa é tua. E as pessoas não têm problemas nenhuns. E eu, então, mas porquê? Eu não posso. Sim, eu tenho peso a mais. E eu não posso fazer o que quero. Porque isto não é um hábito. São exceções. As pessoas têm que perceber que uma coisa é um hábito que a pessoa faz. É como o hábito de fumar, o hábito de beber, o hábito de comer mal. Mas mais do que isso é que estão muito mais predispostas a apontar o dedo do que ajudar. Porque não é alguém que se aproxima a dizer, olha, tenho aqui uma solução para ti, eu gostava de a única solução, que tu visses este ponto de vista. A única solução, na altura que eu vi, foi clínico. O médico apresentou-me, eu... Ou seja, nunca tiveste pessoas ao teu lado que dizer, vamos, estou aqui para te ajudar, vamos aqui para seguir aqui um processo, eu gostava que tu olhasses para o mundo desta forma. A minha mãe, sei que quando eu era pequenita ainda fez algumas consultas. Claro que a mãe... para me tentar ajudar. Mas não é dessas que eu estava a falar das pessoas... Tirando pessoas externas, nunca ninguém... Assim, há uma quantidade de pessoas a apontar o dedo, mas... A ajudar, não. Em contrapartida a ajudar, elas não aparecem. Tudo na vida, não é? Em tudo na vida. Era aí que eu queria chegar. E aqui não é diferente, porque eu procurei as minhas soluções sozinha. Eu fiz este processo todo sozinho. Mesmo a minha mãe, ela estava a trabalhar, eu ia às consultas, eu fiz isto. Minha mãe esteve comigo no dia da cirurgia. Deu-me apoio nesse dia. Foi uma decisão minha, ela apoiou-me. Mas eu fiz o processo todo sozinha. Roberto, eu não tenho dúvidas... E eu conheço-te e sei o tipo de mulher poderosa que tu te tornaste ao longo deste processo. E ao falar contigo percebo que tiveste aqui algumas pessoas que te apoiaram no sentido de te transformares. Ou seja, não foi completamente solitário. Não tiveste foi. pessoas a dar-te algum empoderamento. Mas há crianças que passam por este processo todo sozinhas e que se fecham em quatro paredes e que fogem de contactar pessoas. Há casos de pessoas que ou porque padecem de obesidade ou porque padecem de outro tipo de ou seja, estão fora do estereótipo. Sim. Basicamente, estão fora do estereótipo e então fecham-se dentro de quatro paredes num quarto e não querem sequer contactar com pessoas. Eu acho que há pouca sensibilidade ao problema dos outros. Eu sempre fui, espero eu, pelo menos é essa a visão que eu tenho de mim e espero que seja essa a visão que os outros têm de mim. Eu sempre tentei ser o mais afável possível. Talvez porque sei o que é ser excluído. Então eu tento não excluir as pessoas. Porque o sofrer em silêncio é o pior que há. Eu adoro estar sozinha. Eu adoro a minha solidão. Não a solidão de não tem ninguém, mas aquela solidão do meu canto. Gostava que essas pessoas tivessem a oportunidade de ver este momento do podcast, mesmo para poderem perceber que não estão sozinhas, que às vezes... Não são a exceção. Às vezes recebo mensagens, dá uns tempos para cá, eu não sou influencer, mas o meu Facebook é aberto e eu exponho tanto o material que nós fazemos aqui no Fitness Up, como às vezes opiniões pessoais, volta e meia, que eu vou fazendo, derivado de algumas mensagens que recebo, e tenho pessoas que dizem, eu não tenho confiança em mim, eu sinto-me envergonhada, e treinar para um ginásio para mim é horrível, porque as pessoas olham, eu acho que as pessoas estão-me a criticar, isso é triste. Pai, eu neste momento vou treinar, eu sinto-me bem, queres olhar? Olha, não queres olhar? Está tudo bem, eu não estou aqui para agradar ninguém. Transformaste. Porque eu aprendi a fazer essa
esse corte de eu só vou olhar Não sou eu que estou mal. para o que eu quero. É um bocadinho isso. Porquê que tem que ser sempre eu a arrumar-me? Porquê que o outro não se arruma? Sim. Porquê que só eu é que tenho que ser corrigida? Porquê que só eu é que não estou bem? Porquê que só eu é que tenho que ser criticada? Porque eu, ao longo da minha vida profissional, também levei com isso. Quando comecei na área do fitness, para mim foi tudo cor-de-rosa no início. Porque estava a estagiar. E uma excelente instrutora, por acaso, pelo menos os feedbacks que eu fui obtendo eram excelentes. As pessoas gostavam imenso de ti. Porque isso tem a ver com a conexão que eu fazia. Eu não era melhor que ninguém. Eu tenho um profissional, eu não sou licenciada na área. Eu tirei um curso profissional, o TEF. Eu estava a fazer um mestrado na minha área, em fotografia e cinema, quando percebi que eu não estava bem. A minha diretora do curso entrava muito em conflito comigo. Eu nessa altura comecei a entrar também em conflito comigo, derivado de outras questões pessoais que não tinham nada a ver com a minha imagem. Nessa altura já estava mais equilibrada em termos de peso e afins, sentia-me bem, não era por aí. Foram outras questões que entraram aqui ao barulho e eu comecei-me a sentir infeliz, completamente infeliz. E uma professora minha disse: quando falas de desporto, os teus olhos brilham. E eu disse: eu tirei formação, a minha primeira formação foi Zumba, que eu tinha um instrutor que me motivou a tirar a formação de Zumba, e eu adorava dar aulas. Eu não sei, eu ia para cima do palco e aquilo que eu sentia que se transmitia era tipo: confiem em vocês, independentemente da pessoa que estivesse lá à minha frente. Era: confiem em vocês, se eu estou aqui, vocês também podem fazer o que vocês quiserem. E tornaste-te instrutor. E tornei-me instrutora. Assim que abriu a possibilidade de voltar a fazer os TEFs, porque os TEFs estiveram encerrados durante algum tempo, eu falei com um grupo de amigos e que eles também tinham essa vontade de ser instrutores e decidimos todos ir tirar o TEF. Cada um escolheu onde querer ir tirar. Eu acabei o TEF, tinha que fazer o estágio para concluir. Procurei uma determinada empresa que para mim na altura era o santo grau do fitness. Eles deram-me a oportunidade de estagiar com eles e eu aprendi muito. Eles atiraram-me completamente aos lobos e eu aprendi muito e comecei a perceber que, apesar de eu não ser um modelo, um role model do fitness que as pessoas imaginam, eu ajudava as pessoas. Eu ia ter com os grossos e dava-lhes dicas, às vezes técnicas, para eles melhorarem ali. E eu estava a começar ali já a arrebitar de cachimbo, como se já dominasse o fitness há 20 anos. Percebes que podias ser Mas senti-me uma bem. excelente instrutora. Mas senti-me bem e adorei. Infelizmente, nunca consegui chegar onde queria nessa empresa, mas deram-me a oportunidade de ficar como professora e eu adorava. Eu andava sempre feita maluca para trás e para a frente. Eu dava aulas aqui, eu dava aulas acolá. Eu adorava. Até receber um feedback que foi: tu não vais mais dar aulas para estes ginásios porque os sócios não gostam do teu corpo. Não és a pessoa que eles querem ver em cima do palco. Por isso é que eles não vão às tuas aulas. Aquilo, para mim... Mais uma facada. Foi porque eu gostava daquele espaço. Eu adorava as minhas aulas. E porque meia dúzia de pessoas acharam que eu não estava dentro das condições de fitness que eles achavam que eu devia de ter, foram reclamar à direção que não, esta instrutora não tem qualidade para estar aqui. O que é certo é que eu fui para outro ginásio, da mesma casa, só que com outro tipo de pessoas, e eu conquistei-as. E foi quando eu, em 2017, me submeti à minha primeira cirurgia plástica e isso melhorou a minha confiança. Porque quando passamos por um processo menos natural de perda de peso, inevitavelmente o corpo vai deixar algo para trás. E eu não tirei logo isso que deixei para trás, derivado de uns problemas de saúde que eu tive aí pelo meio. Então o meu processo foi retardando, até que ficou ali em águas de bacalhau, como se costuma dizer, e eu nunca tinha feito a minha cirurgia. Então decidi andar a bater nas portas todas a ver uma médica que avançasse com o meu processo. E quando fiz a minha primeira abdominoplastia, a minha confiança, bitches, I'm here.
Porquê? Porque aquilo que eu achava que era o meu handicap em termos de corpo desapareceu. E eu senti melhor. As minhas aulas, a minha confiança mudou, a minha conexão muda e a minha comunicação muda. Provavelmente não foi a tua imagem, não foi só o facto de... Não, foi a parte psicológica. Foi a minha parte psicológica, eu tenho consciência com isso. Eu senti, vocês já não têm que me apontar neste momento. E eu depois comecei... Agora está tudo em mim. E depois, o que é que eu comecei a fazer? A minha turma mexia. Eu própria começava-me a lançar desafios. E depois, em aula, eu exibia-me um bocado. Tipo, olha eu aqui a descer numa prancha em tríceps. E o pessoal, fogo, eu não faço aquilo. Olha eu a fazer uma espargata no meio de uma aula. Olha eu a dar isto, olha eu a dar aquilo. Num sentido, eu estava, ao mesmo tempo, a provar a mim própria, não era só aos outros, também a mim própria, que eu era capaz. E depois as pessoas começaram, eu comecei a receber comentários de... Pá, tens uma energia, tu tens isto, tu dás 8 aulas por dia, tu dás aulas de dia, tu dás aulas... Pá, tu não paras. Porquê? Porque era a minha adrenalina também. Eu tenho uma adrenalina incrível quando eu dou aulas. Quando eu entro numa sala de aula e metia o microfone, aquilo... Eu transformava-me, eu era outra pessoa. Essa foi a Vera que eu conheci. e foi a pessoa que eu quis me transformar. Pá, e esse feedback... que as pessoas começam a ter, tipo, olha, o pessoal adora as suas aulas, fazes isto, fazes aquilo. Eu tive a sorte de encontrar bons instrutores na minha formação. E apesar de tudo, esses instrutores acreditaram no meu trabalho. E ainda hoje acredito que eles acreditam em mim, mesmo já estando fora da área do fitness. Dentro da área do fitness, achas que há muito body shaming? As pessoas são falsas, Helder. As pessoas são muito falsas. Porque uma pessoa que só olha para o umbigo dela, que muitos, infelizmente, na área de fitness, olham só para o umbigo delas e menosprezam o trabalho que a outra pessoa faz, se for diferente, e que fala mal de nós nas costas. As pessoas pensam que toda a gente gosta delas e ninguém vai falar. Infelizmente é um mundo que as pessoas falam. E eu sei, cada pessoa... Mas em todo o mundo profissional isso acontece. Portanto, onde eu quero chegar é se achas que isso acontece, o body shaming de atacarem pelo corpo ou por... Acontece, as pessoas... menosprezarem uma pessoa que tem um corpo que está menos acontece, em forma ou... Porque é difícil criticar um bom profissional se ele é um bom ou um ótimo profissional só porque o corpo Mas acontece. É menos musculoso ou está com menos forma física. Eu cruzei-me com todo tipo de professores. Eu cruzei-me com professores horríveis que têm trabalho como professores de fitness, tecnicamente não valem nada, mas têm uma personalidade mais galhofada, são mais... não é aluados, mas pronto, têm um espírito diferente. Mais festeiros. E que têm os seus alunos, como temos aquele profissional que tecnicamente é incrível. O corpo dele não é tão social, não é? O corpo dele está ali no ponto, mas depois não é social porque acha-se demasiado bom para os outros. Sim. E depois temos ali os intermédios. Aquela pessoa que tem consciência das pessoas e que, independentemente do corpo dele, ele não é melhor que ninguém. E se ele tiver uma boa aula, se ele for bom tecnicamente, ele vai estar nos olhos das pessoas, porque as pessoas vão dizer, pá, ele é simpático, ele preocupa-se comigo, ele dá boas aulas, ele é isto. Porque é difícil sermos um bom professor em tudo. Nós vamos falhar em alguma coisa. Sim, mas os resultados depois medem-se em... Não é? Não é aí que se mede os resultados. Na relação entre aluno e professor. É as pessoas que se mantenham ao nosso lado. Na fidelização dos clientes, é isso. E que muitas vezes as pessoas esquecem-se disso. É a ligação e a importância que nós damos ao problema dos outros. É saber que a Joana que veio à minha aula, pá, até tem vergonha do corpo, mas ela sabe que vir à minha aula vai ajudá-la se calhar a ultrapassar isso. E eu muitas vezes brinco. E o facto de teres passado por isso de alguma forma... mexe comigo. E se calhar é uma mais-valia. E isso é uma mais-valia, porque eu não escondo. De forma positiva. Quem faz aula comigo, eu tenho muita abertura com as pessoas. E eu não escondo, malta, olha, estou a ver aqui a pancinha, pneuzinho, faz parte. Não é por isso que eu sou melhor ou pior. Que eu estou aqui para vos ajudar, eu sei o que é que vocês precisam. Somos humanos. Somos pessoas reais. Isto,
comer a mais. Quem é que não gosta de cozinhar, comer e apreciar um bom vinho? Toda a gente. Malta, para termos um corpo escultural temos que fazer sacrifícios. Um deles é na alimentação, e eu tenho consciência disso. Mas eu adoro cozinhar, estar com amigos e comer. Não vou mentir. Nota-se. E eu comecei a encarar as coisas de uma maneira diferente. O ser professora, para mim, não era vaidade. Não era dizer, eu sou professora de fitness, olha para aqui, ó, esfolo-me aqui a dar aulas, os bens de dinheiro em material e sou professor de fitness. Não era isso. Nunca foi por estatuto ser professor de fitness. Foi porque te sentias realmente bem. Eu sentia-me realizada a saber que estava a trazer algo de bom para quem estava à minha frente. E isso é gratificante. E eu tentava melhorar a mim e ao mesmo tempo ajudar quem me procurava. Os meus velhinhos, que eu tinha as minhas aulas de hidroginástica, pai, senti-me super feliz com eles, que eu podia ser muito mais galhofeira e podia brincar. Depois tinha os meus alunos do PAMP que queriam puxar ferro ali nas aulas e resistente e brincavas. E eu tinha aulas que, malta, hoje é para meter carga, é para sairmos daqui de rastos. Isto não é exibição, isto é entrar na onda de quem está à nossa frente e brincar e criar um ambiente saudável. No meio deste processo, as paixões. Horríveis. Infelizmente, a maior parte, a minha vida toda foi de sessões em que cheguei a um ponto que eu disse que preferia estar sozinha. Isso é um calcanhar daquele dali, assim, um bocado. Duro. Não vou... estás a ver? não vou mentir. Mas achas que o que o corpo fez e faz diferença? Fez, porque houve uma outra situação em que a pessoa teve lata. Caramba! Em que a pessoa teve a audácia de dizer que era por pura e mera curiosidade. Achei fixe perceber o que é estar com uma gordinha, tipo. Quanto as pessoas conseguem ser desumanas? A sério? Eu gostar de ti, eu namorar contigo? Não, nunca. Porque não é o tipo de mulher que eu quero ter para mim. Tipo, a sério, amigo. Tipo, olha-te ao espelho. De alguma forma, chamaram-te gorda. Yeah. Cara. E então uma pessoa sofre uma vez, sofre duas, chega a um ponto que não vale a pena. Se tiver que acontecer, Deixa de acreditar nas pessoas? deixei. Não vou mentir. Acredito nas pessoas como amigos. No outro sentido, não. Comecei a... Cada vez que alguém tenta se aproximar de mim, eu corto. Eu não respondo, eu finjo-me desentendida. É uma forma de bloquear e não deixar. Eu costumo dizer às pessoas, eu sou fria. Eu não sou fria, eu aprendi a ser fria. Eu tenho dificuldades em projetar sentimentos com medo que vem Tu continuas depois. a manter afastada as pessoas? Mantenho. Crias uma capa à tua volta e as pessoas não se podem aproximar? Não. Quando alguém me elogia, tenho algumas dificuldades e fico... Pronto. Eu não sei receber o elogio de gente. Estás a dizer que eu sou bonita? Eu sou bonita, eu sei que sou bonita. Eu durante muito tempo, e alguns elogios ainda tenho ali... aquela cena, tipo, eu olho-me ao espelho e digo, caramba, não é qualquer pessoa que tem olhos verdes? É só 1% ou 2% da população? Fazes parte de uma minoria? Excelente. Deixa-me dizer que tu és uma mulher bonita. E estás a ver como é que eu fico? Mas eu não estou a mentir, nem estou aqui só porque estamos num podcast. Eu acho mesmo uma mulher bonita. Eu cheguei a um ponto que eu não sei receber isso. Porque, derivado a vários fatores, não é só por causa do body shaming, tem a ver com a maneira como somos criados. Eu sempre tive algum afastamento, portanto é normal hoje em dia eu ter mais dificuldade. Eu tenho dificuldade em expressar. Eu tenho amigos que eu, quando lhes dou um abraço, a cena é, pai, é tão bom que me dou abraços. E eu, porquê? Porque é raro fazê-lo. E eu não me dou conta disso, porque é natural. A minha defesa é tão mecânica, faz parte tão do meu dia-a-dia,
eu gosto de conversar, mas quando se chega à parte de dar sentimento ou deixar entrar sentimento, eu fecho e afasto. Olha, vamos sair, não sei o que, e eu, não. Tem que ser eu a querer. E eu... É natural e não é natural. Isto acabou por fazer parte da minha vida. A minha Foi aquilo que a vida te levou para Só esse caminho? que, pai, a pandemia depois piorou ainda. Eu comecei ainda mais a gostar de estar em casa. Pai, é tão bom estar aqui no meu... Olha, ninguém me chateia, ninguém me aborda, ninguém me vem com nhanhanhãs. Eu estou aqui protegido. Eu estou protegida e é da maneira que ninguém mais me vai magoar. Porque eu em casa, eu exponho aquilo Mas que eu tu sabes quero. que a responsabilidade não é tua, que isto não és tu que estás mal. É assim, Sabes disso? às vezes penso que Mas- eu devia sair. Porquê é que tu não sais? Estás a ser parva, vai sair, vai conhecer pessoas. Mas depois eu começo a pensar, vou conhecer pessoas para quê? Para gozarem com a minha cara, para serem superficiais? Mas essas Não. pessoas é que estão mal, essas pessoas é que precisam ser tratadas. Não. Se precisam de... O tratamento tem que ser nesse tipo de pessoas. Eu caí no erro de dar a pessoas erradas. E magoei-me muito. E percebi que eu dou demais. Eu tenho uma colega que ela diz sempre: tens que te proteger. Tu dás demais, tu falas demais. Fica na tua. Eu acho que nada é demais. Quando é amor, nada é demais. Quando o amor não tem que ter limites. E volto a insistir. Do outro lado, esse tipo de pessoas é que estão mal. E eu acho que o poder que tu tens que conquistar, ou que deves conquistar, é te transformar no sentido de perceberes que tu estás bem, essas pessoas é que estão mal e elas é que têm que resolver esse problema. Eu acho que a consequência disso foi que eu comecei a focar de qual é o meu propósito de vida. É trabalho. É chegar a um ponto que eu diga: eu estou satisfeita com aquilo que eu estou a fazer. Pois o problema é que eu nunca estou satisfeita com nada. Eu sou muito exigente com os outros. E há pessoas que não maturam. Às vezes até a minha mãe tem vontade de mandar para cascos de rolhas, porque eu sei que sou muito diretiva, sou muito exigente e gosto, e se é para hoje, é para hoje, não é para amanhã. E eu sei que há pessoas que não funcionam assim e depois entram em choque com a minha maneira de ser. Mas quando eu conquisto uma coisa que tinha em mente, eu quero chegar aqui, eu já estou a pensar noutra. Eu estou constantemente insatisfeita. E então, para me proteger desse campo, eu virei-me para a parte profissional. Eu quero ter sucesso. Então estás a esquecer de ti. Estás a esquecer Não, eu estou a da pensar... Vera emocional. A Vera emocional está ali, Está no cantinho. E neste momento atual da minha vida... Estás a deixar a sociedade ganhar-te. Se calhar em certos aspectos, não vou mentir. Mas ao mesmo tempo, estou-me a sentir realizada. Eu desafiei-me, mudei de área, estou numa área ligada à comunicação e estou-me a deixar ganhar um bocadinho de asas, explorar algumas vertentes diferentes, e isso está a ser desafiante. E é um início de projeto que eu ingressei este ano, e então o meu foco é isso. O meu foco é... Parabéns por isso. No vida. entanto, acho que não deves descurar a Vera emocional, a Vera do abraço, A Vera emocional que gosta de pessoas. Ficou magoada. Porque há muitas boas pessoas. A Vera emocional ficou magoada e depois... A Vera, desculpa interromper-te. Nem sempre as pessoas encontram o amor da vida delas, nem sempre encontram a sua verdadeira paixão. Sim. E que não tem nada a ver com o facto de teres peso a mais, ou de seres mais alto, ou de seres mais baixo. Ou seja, é normal. Aquilo que a sociedade, ou alguma parte da sociedade menos conhecedora quer passar aqui uma ideia errada, é de que tem alguma coisa a ver com o facto de sermos mais baixos, ou sermos mais altos, ou que termos peso a mais ou termos peso a menos. Certo. Ou seja, isto não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o facto de teres peso a mais. A pessoa certa é quem não apareceu. Se calhar é preciso tu abrir-te também. Mas durante muito tempo o meu pensamento foi um bocadinho esse, não é? As pessoas não gostam de mim, os rapazes não olham para mim porque eu sou diferente, não sou pequenina, não sou a menina frágil que a maior parte das raparigas se colocam nesse papel, não é? A que precisa de um homem para fazer tudo. Eu não, eu pego na chave e vou arranjar a luz se for necessário.
E sei que também a minha personalidade às vezes assusta as pessoas. Porque nós vimos de uma sociedade em que a mulher tinha um papel muito específico. E eu não me vejo nesse papel. Eu não me vejo a ser a dama de casa, a dona de casa perfeita. Eu acho que esse papel está a transformar. Está-se a transformar. Está muito transformado. E Mas... acho que o papel da mulher na sociedade já não é tanto esse papel. Mas ainda há pessoas que gostam deste papel, nada contra, cada um sabe de si, e eu já tenho mais dificuldades em aceitar determinadas situações, e eu sei que sou muito, cá está o meu lado, a minha brutidão que vem de tudo que eu passei, e que, lá, o que é que tu queres? Desencosta, estás a encostar em mim, eu sou esta pessoa à noite, eu sou esta pessoa que muitas vezes chega à noite e acaba a porrada com alguém. Isto é até mal de estar a dizer isto, mas já aconteceu situações em que eu, estás a tocar em quê? Dona do teu nariz. Porque essas coisas que são normais, esses flertezitos que são normais, como eu não gosto, e bloqueios, uma coisa é estar na noite com os teus amigos, outra coisa é estar alguém a dar em cima de ti. Amigo, não, aqui não, vai para o teu canto. Eu não tenho essa facilidade de abertura, não é? Eu tenho amigas que um dia acabavam com um namorado, no outro dia já tinham outro namorado. E eu pensava, como é que isto é possível? Eu não consigo ser assim. És a Vera. Sou eu mesmo. Que conselho é que davas a outras pessoas que passam pelos mesmos desafios que tu, ou desafios idênticos? Acima de tudo, tenham coragem de falar com quem está à volta deles. Porque há muitos assuntos que eu passei que eu nunca falei com a minha mãe, não vou mentir. E é a pessoa que eu tenho mais próxima. Acho que é importante falar, é importante partilhar com pessoas que gostam de nós. É porque essas pessoas não é que tomem as nossas dores, mas vão ter uma perspectiva diferente, apesar que a decisão é sempre nossa. Mas o falar, o ter coragem de dizer eu não estou bem, eu preciso de ajuda, anda a acontecer-me isto, ou eu tenho vergonha, às vezes falar isso com uma amiga vai ajudar. Porque a amiga vai ter uma personalidade diferente, a mãe vai ter uma visão diferente. Já sabemos que o carinho da mãe vai ser sempre tu és perfeita. Se calhar a nossa amiga mais íntima vai dizer, Vera, realmente, isso tem algum jeito. Vai-nos abrir a visão de uma forma diferente. Se eu me falar, as pessoas vão achar sempre que estão bem. Vera, eu não sou tua mãe. Mas és uma mulher incrível. Foi um gosto enorme estar aqui à conversa contigo. Adorei conhecer-te, adorei conhecer a tua história. Tenho a certeza que as pessoas que nos vão estar a ver vão adorar. E espero que as pessoas tenham à vontade. Se não têm coragem de falar com o primo, com o pai, com a mãe, olha, que falem connosco. Abrem-se. Olha, que falem comigo. Eu não sou psicóloga, não sou ninguém, como se costuma dizer. Mas se a pessoa precisar de algum conselho que eu saiba que eu possa dar, eu estou aqui, eu falo com as pessoas. Pessoal, lá em casa têm a Vera completamente disponível para falarem do que acharem e poderem desabafar com ela. Do meu lado, exatamente a mesma coisa. Estou aqui no que puder ajudar, estarei completamente disponível. Para terminar, deixo só uma questão. O body shaming é uma treta? Não, é bem real e temos que fazer alguma coisa para mudar a mentalidade dos outros. E sossegar que quem sofre pode mudar, mas a ferida vai ficar lá se não procuramos ajuda. Portanto, não levar as coisas com panos mansos ou panos leves, eu não sei bem a expressão, mas algo assim do género, e encarar isto como um problema na sociedade. Sério. Portanto, obrigado, Vera. Obrigada eu pelo convite. Espero não estar barratada. Obrigado. Obrigada.